Esta é a história do dia da Rádio Observador. A acusação contra Trump vai dividir os norte-americanos? We are now officially a third world country. No president in the history of our country has been subjected to such vicious and disgusting attacks. But they only attack me because I fight for you. It's very simple. They can't buy me and they can't control me, and that scares them beyond belief. Num vídeo publicado na rede social que criou, Donald Trump deixa uma mensagem clara. A motivação do processo judicial contra ele é política. O ex-presidente publicou este vídeo para apelar ao financiamento da campanha para as eleições de 2024. Esta terça-feira, Donald Trump será formalmente acusado em Nova Iorque de ter tentado silenciar uma atriz de filmes pornográficos em 2016 e ter escondido esse pagamento. Um caso complicado do ponto de vista jurídico e político e com consequências ainda imprevisíveis. Como vão reagir os norte-americanos a esta acusação, em especial os apoiantes de Donald Trump? Vou conversar com Nuno Gouveia. É o autor da newsletter Atlantic Report, que segue atentamente a política norte-americana. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Nuno Gouveia. Olá, Ricardo. Obrigado pelo convite para estar aqui. É um gosto. Vamos começar aqui pelo caso, que não é novo, mas só agora chega a uma fase de acusação formal. Afinal, que caso é este? Portanto, em 2016, durante a campanha eleitoral, esta atriz pornográfica, Stormy Daniels, terá feito constar a alguns órgãos de comunicação social que teria tido um caso com Donald Trump em, penso que foi 2006, 2007, quando já ele era casado com a Melania Trump, e terá sido abordada por um advogado de Trump, Michael Cohen, que lhe ofereceu um pagamento de um valor de $130 mil para ela não referir o caso durante a campanha eleitoral. E na altura a atriz pornográfica terá aceito esse pagamento e terá recebido o dinheiro do advogado Donald Trump. Posteriormente, em 2018, ela quebrou esse acordo de confidencialidade e o advogado de Donald Trump foi acusado pela justiça. Entretanto, este advogado virou-se contra Donald Trump e também o tem acusado na justiça e nos mídias que ele esteve por trás deste pagamento. He is a lawyer. He represents a client. I never directed him to do anything incorrect or wrong. O seu antigo advogado foi acusado, portanto, uma grande confusão que se tem arrastado, pelo menos publicamente desde 2017, que agora teve uma acusação formal. Mas no fundo foi o advogado que pagou a Stormy Daniels e depois Trump pagou ao advogado, é isso? Exatamente, o advogado pagou os $130 mil à atriz e depois foi ressarcido desse valor por Donald Trump ou pela organização Trump. Mas foi usado o dinheiro público nesta tentativa? Não propriamente. O que a acusação alega é que esse dinheiro foi usado, dinheiro de campanha eleitoral, e esse dinheiro foi mascarado através de despesas legais pela organização Trump, que é ilegal. E quem é esta senhora e por que razão é que acabou também por quebrar o acordo que tinha feito? Ela, na altura, quando deu uma entrevista, pensei em 2018, referiu que sentia-se ameaçada por Donald Trump, pela sua entourage, e ela precisamente alegou na justiça que estaria a quebrar esse acordo de silêncio, porque o próprio Donald Trump não teria assinado esse documento, esse acordo. I've seen him naked. There's no way he could be scarier with his clothes on. And after what Avenatti put me through last January, I'm not scared. O sistema jurídico dos Estados Unidos é muito diferente do nosso, apesar dos filmes e das séries nos darem aqui uma ideia aproximada de como tudo isto funciona. Mas o que é isso do grande júri e porque é que foi determinante neste caso? Portanto, o grande júri é quando o sistema de justiça, para acusar determinada pessoa ou organização, convoca um painel que vai entre 12 e 23, penso eu, jurados,
onde o procurador é-lhe mostrado a prova que existe neste caso, contra Donald Trump. Portanto, o procurador Alvin Bragg convocou um jurado de Nova Iorque e mostrou-lhes as provas que existiam contra Donald Trump, mostrou-lhes as testemunhas, e este grande júri decidiu se haveria provas ou não para acusar Donald Trump. No fundo, Nuno Gouveia, o que pode estar aqui em causa é a utilização de dinheiro, de donativos para a campanha de Donald Trump para pagar o silêncio desta senhora. E isso é ilegal. Isso também, mas apesar da acusação ainda não ser formalmente conhecida na sua extensão, também é ilegal mascarar este tipo de pagamentos em despesas legais. Porque apesar da justiça americana permitir que duas partes assinem acordos de confidencialidade, o que Donald Trump é acusado é de ter mascarado esse pagamento ao seu antigo advogado por despesas legais, algo que manifestamente não é. It says, this evening, we contacted Mr. Trump's attorney to coordinate his surrender to the Manhattan District Attorney's Office for arraignment on a Supreme Court indictment, which remains under seal. Guidance will be provided when the arraignment date is selected. E agora, Trump vai ser presente a juiz e vai tirar aquelas fotografias, uma de frente e outra de perfil? É isso que vai acontecer? Exatamente, a lei do Estado de Nova Iorque prevê isso para todos os acusados e, portanto, Trump irá tirar aquela fotografia que todos nós reconhecemos e irão ser também retiradas as impressões digitais. Consta-se que essa foto, se vier a ser pública, como é expectável, será certamente uma das fotos mais famosas do século XXI. Vai, perante o juiz, ter algum tipo de depoimento? Como é que isso funciona? Vai tomar conhecimento da acusação, é isso? No procedimento formal, portanto, Trump irá ouvir a acusação formal e irá declarar-se inocente ou culpado. E os advogados deles já disseram que se vai declarar, obviamente, inocente. Mas deverá sair depois em liberdade e aguardar o julgamento? Sim, certamente irá sair em liberdade. Donald Trump, aliás, é a primeira vez que alguém que está sob a proteção dos serviços secretos irá ser acusado, irá ser ouvido num processo destes, portanto, será certamente um dia bastante animado para os lados de Nova Iorque. Isso é muito interessante, porque sendo um ex-presidente dos Estados Unidos, como ex-presidente continua a ter segurança oficial, é isso? Exatamente, portanto, este processo foi escrutinado e foi acordado com os serviços secretos, porque Donald Trump, como antigo presidente, continua a ter proteção dos serviços secretos e, portanto, os americanos falavam em surrender of Donald Trump, mas no fundo é a sua entrega voluntária à justiça, e isso terá sido certamente negociado entre conversa entre os serviços secretos e os serviços judiciais de Nova Iorque, do Estado de Nova Iorque. Já voltamos à conversa com Nuno Gouveia, especialista em assuntos norte-americanos e autor da newsletter Atlantic Report. Já estreou Em Fuga pela Selva, o 4º episódio de 6 da série em podcast O Sargento na Cela 7. Neste episódio, contamos mais uma parte muito importante desta história. Será que António Lobato consegue fugir sozinho da cadeia na Guiné-Conakry? António Lobato é o português que mais tempo esteve em cativeiro na guerra em África, e o Sargento na Cela 7 é uma série em podcast que pode ser ouvida no site do Observador ou nas habituais plataformas de podcast. O 4º episódio já está disponível. Estamos de regresso à conversa com o Nuno Gouveia, autor da newsletter Atlantic Report, alguém que segue de muito perto a política e a atualidade norte-americana. Nuno Gouveia, este caso tem, obviamente, uma dimensão política, é impossível não ter. Alvin L. Bragg, já aqui falámos dele, é o procurador que avança com a acusação. Ora, se fizermos aqui uma comparação com o sistema judicial português, é o Ministério Público, é o titular da ação penal, ou seja, é quem pode acusar alguém de um crime e depois tem a missão de o provar em tribunal. Mas ao contrário do que acontece por cá, este procurador, nos Estados Unidos, é não só eleito, como é democrata. Isto não é como deitar gasolina para a fogueira?
Pois, isto faz parte da tradição política americana e também do seu sistema judicial, que os procuradores em muitos estados são eleitos. O Alvin Bragg, o procurador de Manhattan, é democrata, vem numa longa linha de procuradores democratas desta zona do estado de Nova Iorque, e isso também alimenta um bocado a narrativa que Donald Trump tem vindo a vender, que isto é uma acusação meramente política e isto é uma acusação que é motivada por motivações partidárias, mas é a tradição que existe nos Estados Unidos. Os procuradores são eleitos, têm de responder perante o seu eleitorado, certamente, e com tudo o que envolve esta acusação, o procurador terá pensado bem no que estaria a fazer. Agora, quando temos partidos políticos misturados com justiça, é normal que haja esse tipo, que se faça esse tipo de leituras, não é? Que hajam leituras políticas deste tipo de acusações. E se o caso extraconjugal é de 2006 e essa tentativa de acordo para silenciar Stormy Daniels é de 2016, também é legítimo perguntar porquê só agora a acusação, ou não? Exato, porque é só agora, porque o processo de facto teve a ser investigado desde 2018, quando apareceu na praça pública, quando o antigo advogado Donald Trump foi acusado. Donald Trump até janeiro de 2021 não podia ser acusado porque tinha a imunidade de ser presidente, depois disso perdeu essa imunidade e o caso foi sendo investigado. Este procurador montou este grande júri e foi recolhendo testemunhas. O próprio antigo advogado é uma das suas testemunhas. E surge agora, é evidente que é um período muito longo para este caso estar a marinar na opinião pública, mas, por um lado, também acredito que não seria fácil acusar um antigo presidente deste crime, não é? E o que é que diz o Partido Republicano e os adversários de Trump na corrida interna no Partido Republicano para a nomeação como candidato à Casa Branca para 2024? Até este momento, todos os candidatos, ou aqueles, todos com exceção de um, daqueles que anunciaram que se vão candidatar ou que estão a pensar se candidatar, o alinhamento tem sido quase unânime em dizer que isto é uma acusação meramente política e, portanto, têm alinhado com a estratégia de Donald Trump em dizer que isto é uma acusação política, isto não deve ser levado a sério, isto é uma jogada dos democratas. O único que desalinhou e que anunciou a candidatura este fim de semana, que é o Asa Hutchinson, que foi governador do Arkansas, ele disse que Donald Trump foi o único a dizer que Donald Trump não devia se retirar da corrida e que não tem condições para ser candidato. Those are three very serious investigations. You might say one of them doesn't showcase anything, but when you look at all three of them combined, it should give Americans pause. Agora, a esmagadora maioria dos candidatos, mesmo aqueles que estão-se a posicionar contra Trump, no fundo, têm defendido Trump e dizer que esta acusação não deve ser considerada. Incluindo o governador da Flórida, DeSantis? Ron DeSantis, inclusive, disse que se quisessem extraditar Trump, porque Donald Trump neste momento vive na Flórida, que se quisessem extraditar Trump, as autoridades da Flórida não iriam colaborar com a justiça, porque depois ele considera que isto é um caso de perseguição política. E além deste caso, Trump também está, ou pode vir a responder por outras suspeitas, desde logo como eventual principal instigador da invasão do Capitólio, não é? Exatamente, Trump neste momento tem 3 investigações em curso sobre ele e algumas delas, e consta-se que poderá mesmo ser acusado delas. Uma delas é essa que refere-se de estar a ser investigado como ter sido o principal investigador da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro, mas tem mais 2 processos também a decorrer, um deles no estado da Geórgia, onde já foram ouvidos testemunhas, onde há uma gravação dele, que é precisamente uma acusação que pende sobre ele, sobre ter tentado interferir no resultado eleitoral das eleições de 2020. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. A gravação que existe é que ele terá pedido ao secretário de Estado da Geórgia para arranjar os votos que sejam necessários para ele vencer esse Estado. A outra acusação a outra investigação que
que está pendente sobre ele, tem a ver com o documentos secretos que ele terá levado para a sua residência na Flórida, que até motivou ano passado um raid do FBI para recolher documentos de prova. E agora, neste caso, em Nova Iorque, corre o risco de ser condenado? Qual é a pena prevista? Para o caso em concreto, pode ser condenado até uma pena de prisão de 4 anos. É evidente que estes outros casos, estas outras investigações que decorrem sobre ele, poderão impender outro tipo de penas. E é o primeiro presidente norte-americano a ser formalmente acusado? Sim, Donald Trump aqui comete mais um ato histórico em ser o primeiro presidente a ser formalmente acusado pela Justiça dos Estados Unidos de ter cometido um crime. No passado tivemos algumas investigações, algumas delas bem recentes. Bill Clinton chegou a ser investigado por alguns casos. O próprio Richard Nixon, que abdicou da presidência americana, consta-se, ou pelo menos presume-se que não terá sido formalmente acusado porque, depois de se demitir da presidência, o presidente Gerald Ford o perdoou todos os crimes que tinha cometido, e anteriormente teria havido problemas com outros presidentes, mas nunca nenhum chegou a ser acusado formalmente pela justiça. In just a couple of years, our country is going to be richer, stronger, and greater than ever before. But that's only if we win in 2024. Otherwise, our country will continue to fail. Our country will be a disaster. Donald Trump, portanto, é o primeiro presidente a ser acusado, isso é verdade, mas houve um presidente que chegou a ser detido pela polícia de Washington. Foi Ulysses Grant, em 1872, que terá sido mandado parar e detido pela polícia por velocidade a conduzir uma charrete. E levava a charreta em excesso de velocidade, é isso? Exatamente, ele era conhecido por ser precisamente um apaixonado de charretes e teria sido detectado 2 vezes em velocidade em excesso. Uma delas teria sido mesmo detido por um polícia mais cuidadoso. E não havia radares de certeza nessa altura. Exato. E como vão responder os Estados Unidos a isto? Os norte-americanos vão reagir como? Trump não é um pacificador, já percebemos isso. Há risco de violência ou até no limite de uma revolta popular perante esta acusação? Eu diria que vai depender do teor da acusação e das provas e da reação que Trump terá a esta acusação. Ele não é certamente um pacificador, as suas declarações já conhecidas são precisamente para tentar incendiar a sociedade americana. Vamos ver o que acontece. Nos Estados Unidos há uma fórmula legal que permite à Justiça impedir que os acusados falem sobre esse caso. Será interessante verificar nos próximos tempos se a Justiça irá recorrer a esse procedimento para tentar que Trump não fale desta acusação. Os seus advogados, de uma forma a tentarem antecipar-se a esta jogada, já disseram que isso colocaria em causa a liberdade de expressão, portanto a primeira emenda, mas é uma possibilidade que haverá protestos nas ruas. Aliás, esta terça-feira a cidade de Nova Iorque e as forças de segurança estavam todas convocadas para prever desacatos ou protestos violentos. Obrigado, Nuno. Obrigado, Ricardo. Nuno Gouveia é o autor da newsletter Atlantic Report, que segue atentamente a política norte-americana. Esta foi a história do dia. Ouvimos sons de Donald Trump publicados na rede social que criou, Truth Social, e ainda Stormy Daniels, ao The Times. Ouvimos também excertos da emissão da Fox News e uma declaração do governador do Arkansas, Asa Hutchinson, à ABC. Escutámos ainda um excerto da gravação de uma conversa telefónica divulgada pelo Washington Post. Este episódio contou com a colaboração da jornalista Nadine Soares, sonoplastia de Artur Costa e a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.